tema da aula, pessoal, é reino protoctista. Reino protoctista engloba protozoários, algas, uni e multicelulares. Isso é muito importante que fique na cabeça de vocês. Na aula de hoje, vocês vão perceber que eu vou falar de forma pausada para que você entenda, porque são muitas informações. Então, eu tenho que falar com calma para que você possa acompanhar a linha de raciocínio. Então, é o seguinte, pessoal. Reino protoctista, antigamente, ele era chamado de reino protista. Professor, mudou. Sim, por que que mudou? Vou explicar no próximo slide. Mas coloque isso na sua cabeça. No reino protoctista, nós temos os protozoários e as algas. Tranquilo? Vamos lá. Aqui é uma curiosidade, pessoal. Já que toda aula eu falo do micro-organismo e das doenças que eles causam, hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou falar dos protozoários, que fazem parte do reino protoctista, e eu vou falar de algumas doenças, pelo menos as principais doenças, que são causadas por protozoário. Professor, protozoário causa doença também? Causa, ok? Tem algumas doenças que são muito conhecidas entre nós. Então, observem isso aqui, pessoal. Vocês estão vendo essa imagem aqui ao lado, ó? Parece um palhaço, né? Meus amores, isso aqui é um protozoário, é uma ameba. Ameba é protozoário. Nome dessa ameba, nome desse protozoário é Naegleria fowleri. Naegleria fowleri. Professor, o que é que esse protozoário, o que é que essa ameba tem de importante? Meus amores, essa ameba, ela causa uma doença chamada meningoencefalite amebiana primária. Meningoencefalite amebiana primária. Esse protozoário, ele está presente em lagos, principalmente nos Estados Unidos. E qual é a curiosidade? Além de ter esse formato aí com um rosto de palhaço, a curiosidade é que essa ameba, pessoal, ela causa uma doença, que é essa que eu acabei de mencionar, extremamente letal. O indivíduo que contrai essa ameba, em 99% das vezes, ele morre. Então, é uma doença extremamente fatal. Dificilmente um indivíduo que contrai essa ameba, dificilmente ele vai escapar. E o curioso é que essa ameba mata os indivíduos porque ela se alimenta do cérebro dele. Então é muito simples de entender. Essa ameba, ela vive na água, né? Em lagos, principalmente nos Estados Unidos. Ela se alimenta naturalmente de bactérias. Entretanto, se você for nadar nesse lago e você inalar através das suas vias aéreas, se você inalar essa ameba, ela vai até o seu cérebro e ela vai se alimentar do seu cérebro. Consequentemente, em 99% das vezes você vai falecer, ok? Nome da ameba, nome do protozoário, Naegleria fowleri. Nome da doença causada, meningoencefalite amebiana primária. É a ameba conhecida como comedora de cérebro, ok? Muito bem. Agora, as características gerais do reino protoctista. Isso aqui é muito importante, pessoal. O reino protoctista, antigamente, né, alguns anos atrás, ele era conhecido como reino protista. Professor, por que que mudou, professor? Simples, vou explicar para vocês por que que mudou. Antigamente, o reino protista, você tinha protozoários, certo? Protozoários e algas unicelulares. Então, nesse reino aqui, pessoal, você só tinha seres unicelulares. No reino protista, você só tinha seres unicelulares, protozoários e algas unicelulares. Só que nós sabemos que existem também algas multicelulares, certo? Existem algas, pessoal, que conseguem alcançar 60 metros de comprimento, são as famosas kelps, né? Elas formam floresta no oceano.
Essas algas multicelulares, que formam floresta no oceano, que chegam a 60 metros de comprimento, elas eram classificadas no reino das plantas. Entretanto, depois de alguns estudos, eles resolveram retirar as algas multicelulares do reino das plantas e colocaram no reino protista. Quando isso aconteceu, o reino protista ele passou a se chamar de reino protoctista. Ok? Então não se esqueça, reino protista eram seres unicelulares, protozoários e algas. O reino passou a ser chamado protoctista porque as algas multicelulares entraram nesse reino. Beleza? Aí você se pergunta, professor, por que as algas multicelulares estavam no reino das plantas e hoje as algas multicelulares estão no reino protoctista? Simples, pessoal. Todas as plantas possuem tecido verdadeiros. Todas, sem exceção. E as algas multicelulares, elas não apresentam tecido verdadeiro. Então, elas não poderiam ser colocadas no reino das plantas. Então, eles retiraram. E o que seria tecido verdadeiro? Professor, eu achei... Vamos lá. Eu achei, professor, que tecido era um conjunto de células. Sim, mas não é só isso, pessoal. Não é suficiente você ter um conjunto, um aglomerado de célula para ser considerado tecido. Para ser considerado tecido, guarde isso no seu coração. Para ser considerado tecido, tu tem que ter um conjunto de células, só que essas células devem ser especializadas. Professor, o que isso significa? Em um tecido, tu tem um conjunto de células especializadas, quer dizer que cada célula vai ter uma função diferente. Exemplo para que você entenda, o nosso sangue, pessoal, é um tecido. O nosso sangue ele é formado por várias células, só que essas células são especializadas. No nosso sangue nós temos glóbulos brancos, eles são especializados em que função? Proteção do nosso corpo. Nós temos também no nosso sangue os glóbulos vermelhos. Qual é a especialização do glóbulo vermelho? Qual é a função do glóbulo vermelho? É transporte de gases. Então, observe que para ser um tecido verdadeiro, tu tem que ter várias células, e essas células devem ser especializadas, elas devem desempenhar funções diferentes. E isso não acontecia com as algas multicelulares. Elas tinham muitas células, mas as células não eram especializadas. Todas as células das algas multicelulares desempenhavam a mesma função. Então, por isso que elas não tinham tecido verdadeiro. Show? Vamos lá. Então, os seres do reino protoctista, protozoários, algas unicelulares e algas multicelulares, eles são eucariontes. Isso aqui, desde o ano passado, você já sabe o que significa. Um ser eucarionte é aquele ser que possui membrana nuclear, ele possui carioteca. E, consequentemente, ele também vai possuir organelas membranosas. Então, não se esqueça, para ser considerado eucarionte, tem que possuir organelas membranosas. Tem que ter núcleo individualizado por uma membrana, chamada carioteca. Belezinha? Vamos que vamos. Os únicos seres que não são eucariontes são os procariontes, que são as bactérias e as arqueias que nós estudamos na aula passada. Os indivíduos do reino protoctistas, eles podem ser heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Eles são heterótrofos por ingestão ou por absorção. Eles podem ingerir o alimento, como nós fazemos, ou eles podem absorver o alimento do meio, como alguns fungos fazem, ok? Os indivíduos do reino protista, eles também podem ser autótrofos. Não se esqueça que no reino protoctista nós temos as algas, e as algas fazem fotossíntese. E nós temos também nesse reino, pessoal, os indivíduos que são mixotróficos. Então, guardem essa palavrinha na cabeça de vocês, mixotrófico. Ó, reino protoctista tem indivíduo heterótrofo, por ingestão ou por absorção, são os protozoários. Nós também temos seres autotrófos, são aqueles que fazem a fotossíntese, é o caso das algas. Só que nós temos um tipo especial de alga nesse reino, chamado alga euglena. As algas euglena, pessoal, elas são mixotróficas. O que significa? Essas algas, elas são simultaneamente heterótrofas e autótrofas.
Então, elas absorvem o alimento, mas elas também conseguem fazer fotossíntese. Então, elas são as duas coisas. Então, não se esqueça, o indivíduo mixotrófico é aquele que faz as duas coisas. Ele faz fotossíntese, mas ele também consegue se alimentar, ok? Ele consegue ingerir o alimento ou absorver o alimento do meio. Outro exemplo de ser mixotrófico, só que está presente no reino das plantas, são as plantas carnívoras. Se você pegar uma planta carnívora, ela é heterótrofa, ela tem que ingerir o alimento, ela se alimenta de insetos, principalmente. Só que essas plantas carnívoras, elas também fazem fotossíntese. Então, elas são as duas coisas. Uma planta carnívora, ela é heterótrofa e autótrofa. Então, a planta carnívora, ela é classificada como mixotrófica. Show? Vamos para o próximo ponto aqui. Próximo ponto. Os seres do reino protoctista, eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos. Então, eles podem utilizar gás oxigênio na respiração ou não. Ok? Eles são unicelulares, é o caso dos protozoários e de algumas algas, e multicelulares, que são as algas multicelulares, que eu já falei para vocês. Olha aqui, ó. No caso das algas multicelulares, elas não têm tecido verdadeiro. Já expliquei isso para vocês. São seres formados por muitas células, só que as células não são especializadas, então elas não têm tecido verdadeiro. Os representantes desse reino, eles têm vida livre. Eles podem formar colônia ou viver em simbiontes. Eles podem também viver em simbiose. Professor, o que é simbiose? Pessoal, simbiose é uma relação entre dois indivíduos, que pode ser, é uma relação obrigatória entre dois indivíduos, então um depende do outro, é uma relação de interdependência, onde pode ser positiva ou negativa. Então, exemplo de simbiose é o comensalismo. Vocês vão ver na aula de hoje que no nosso intestino, pessoal, existem protozoários que não nos fazem mal, entretanto, eles moram no nosso intestino. Eles conseguem abrigo e alimento no nosso intestino. Então, eles se beneficiam, mas não prejudicam o hospedeiro. Então, nesse caso, você tem um comensalismo, quando o indivíduo se beneficia, mas não prejudica o hospedeiro. Mutualismo. Mutualismo é quando os dois indivíduos da relação, os dois são beneficiados. Vocês querem um exemplo de mutualismo aqui? Cupins e protozoário. Pessoal, por incrível que pareça, no intestino de cupim, professor, cupim tem intestino? É claro, cupim é um animal. Então, no intestino de cupins, existem alguns protozoários que vivem de forma harmônica, mutualística com os cupins. Nesse caso, olha o que acontece, pessoal. O protozoário, como eu falei para vocês, ele vai ter abrigo e alimento ali no intestino do cupim. E o cupim, o que vai ganhar? Pessoal, o cupim, ele é um animal, ele não consegue degradar celulose. O cupim se alimenta de quê? De madeira, e madeira é feita de quê? Principalmente de celulose. Só que o cupim, ele não consegue digerir a celulose. E aí, quem é que digere a celulose para ele? O protozoário que está no seu intestino. Então, observe que os dois aí se ajudam. É uma relação obrigatória, eles não conseguem viver separadamente. Exatamente, né? O Venom. Continuando aqui, outro tipo de simbiose é do tipo parasitismo, né? O parasitismo é quando o indivíduo se beneficia e o outro é prejudicado. Tranquilo? É o caso aí do Venom, né? O Venom é um tipo de parasitismo. Vamos lá. Reprodução. No reino protoctista, os seres eles podem se reproduzir de forma assexuada, é a mais comum. Então, protozoários e algas se reproduzem principalmente de forma assexuada. Um indivíduo se divide em dois. Lembra? Cisparidade ou bipartição. É o nome desse processo. Só que você também pode ter reprodução sexuada. Aí aqui entra uma polêmica, né? A reprodução sexuada, no caso dos animais, dos seres do reino protoctista, é a conjugação. Aí, pessoal, tem alguns microbiologistas que dizem que conjugação não é reprodução. É apenas uma forma de fazer recombinação gênica. E outros dizem que sim, é reprodução. Aí fica aquela discussão, né? É ou não é?
Na minha opinião, a conjugação não pode ser considerada reprodução porque não gera um novo indivíduo. Então, o princípio básico de reprodução é quando dois indivíduos eles geram um novo indivíduo, ok? Então, reprodução tem que surgir um novo ser. Não é o caso da conjugação. Vou explicar já como é que ocorre a conjugação. É muito parecido com a conjugação em bactérias. E por tudo isso que eu expliquei para vocês, pessoal, o reino protoctista, ele tem uma classificação duvidosa, né? A impressão que se tem é que todos os seres que não se encaixavam em nenhum dos reinos, eles jogaram no reino protoctista. Então, jogaram aqui protozoários, jogaram as águas, os mixomicetos, ó, deixa eu até frisar isso aqui. Mixomicetos, pessoal, antigamente eles eram classificados no reino dos fungos. Mixomiceta é uma espécie de fungo gelatinoso, certo? Então, eles eram classificados no reino dos fungos. Aí tiraram os mixomicetos do reino dos fungos e colocaram aqui. A impressão que eu tenho é justamente essa. É que todos os seres que não se encaixavam em nenhum reino, eles colocaram no reino protoctista. Aí fizeram aqui uma pergunta sobre a questão das esponjas. Eu já ia mencionar isso com vocês, pessoal. Esse é um questionamento que eu tenho. Ó. As plantas possuem tecido verdadeiro, certo? As algas, por não terem tecido verdadeiro, foram retiradas do reino das plantas e colocadas no reino protoctista. As esponjas, que perguntaram aqui no chat, as esponjas, hoje, elas estão no reino dos animais. Esponja é um animal. Inclusive, quando a gente vai estudar o reino animal, o primeiro ser que a gente estuda são as esponjas. É o primeiro. Só que, olha que louco, pessoal. Todos os animais apresentam tecido verdadeiro, exceto a esponja. Então, se eles pegaram as algas que não tinham tecido verdadeiro, tiraram do reino das plantas e colocaram no reino protoctista, por que as esponjas ainda estão no reino dos animais? Pergunta que não quer calar. Então, na biologia, as coisas estão o tempo todo mudando. De repente, daqui a alguns anos, as esponjas elas podem estar em outro reino ou não. Tranquilo? Esponja é um animal. Hoje, esponja é classificado como animal. Pronto. Diversidade dos protozoários. Pessoal, eu não gosto de colocar classificação, porque, como eu falei para vocês, os protozoários eles são um grupo muito diverso. E a classificação está o tempo todo mudando. Então, eu prefiro colocar a diversidade. Vamos estudar a diversidade dos protozoários, os grupos. Ok? No ensino superior, nós estudamos que no reino protoctista, nós temos 6 filos. 6 filos no reino protoctista. Aqui não é o caso. Aqui a gente vai estudar os protozoários de acordo com o critério que nós utilizamos no ensino médio. Então, qual é o critério que nós utilizamos no ensino médio para estudar os protozoários? Meio de locomoção. Por favor, nunca se esqueça disso. Protozoário, para mim classificar um protozoário, eu vou levar em consideração o meio de locomoção dele. Eu vou analisar como que ele se locomove. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Existem 6 grupos, certo? 6 grupos de protozoários. Eu vou explicar aqui cada um deles para vocês. O primeiro grupo, pessoal, a gente chama de risópodes ou sarcodinos. Essa é uma coisinha que me incomoda um pouco nos protozoários. Normalmente você tem 2 nomes para cada grupo. Eu não acho isso interessante, mas eles gostam de fazer isso, eu não posso fazer nada, né? Então, risópodes ou sarcodinos é a mesma coisa. São protozoários que se movimentam, que se locomovem por pseudópodes. Então, não se esqueça, qual é o critério que a gente vai utilizar aqui? Meio de locomoção. Os risópodes ou sarcodinos, como é que eles se locomovem? Através de pseudópodes. Esses pseudópodes, pessoal, ó, pseudopodes. Pseudo é falso e podes é pé. Então, pseudópodes são falsos pés. Eles são utilizados para locomoção e também para captura de alimento. Então, os protozoários eles podem utilizar os pseudópodes para englobar partículas sólidas,
Aí você vai ter fagocitose, e os protozoários, eles podem utilizar os pseudópodes para englobar partículas líquidas. Aí você vai ter pinocitose. Não se esqueça que esse pseudópodes é utilizado também na locomoção. Um exemplo de risópode, um exemplo de sarcodino, que são aqueles seres que apresentam pseudópodes, é a ameba. Ok? Esses seres, eles têm vida livre. O que significa dizer que um ser tem vida livre? Quer dizer que ele não causa doença, ele vive na natureza de forma livre, ok? E ele pode ser também parasita. Então, existem algumas amebas que causam doença no ser humano. Tranquilo? Deixa eu até mostrar logo aqui a imagem para vocês. Ó, pronto, tá aqui a ameba. Pessoal, isso aqui são pseudópodes. Ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Pseudópodes são projeções citoplasmáticas. Então, essas projeções citoplasmáticas, o indivíduo ele utiliza para se locomover na água, e ele pode utilizar também para capturar alimento. Observe aqui que ele está capturando um alimento. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Ó. Então, ele lançou os pseudópodes, ele vai abraçar esse C aqui. Ó. Me parece ser uma bactéria, um vírus, sei lá. Então, os pseudópodes são utilizados também para a alimentação desses seres. Tranquilo? Muito bem. Primeiro tipo de protozoário, ok, né? Aqueles protozoários que têm pseudópodes, que se utilizam para se locomover e para se alimentar. Exemplo é a ameba. Muito bem, que grupo é esse? Risópodes ou sarcodíneos? Vamos para o segundo grupo. O segundo grupo é o grupo dos zoomastigóforos ou flagelados. Ok? Zoomastigóforos ou flagelados. Aqui é fácil. São aqueles indivíduos que apresentam flagelos. Professor, flagelo igual o nosso espermatozoide? Exatamente. Então, os risópodes ou sarcodíneos utilizam pseudópodes para se movimentar. Os zoomastigóforos ou flagelados utilizam flagelos para se alimentar. Eles podem ser de vida livre. Entretanto, pessoal, as principais doenças, não as principais, mas vamos lá, de todos os grupos, aquele grupo que apresenta mais indivíduos parasitas é justamente o grupo dos flagelados. Então, vocês vão ver que existem várias doenças que são causadas por protozoários flagelados. Exemplo, ó, a giardia, que é uma doença muito comum, certo? Com certeza, alguns de vocês já tiveram giardia quando crianças. Eu me lembro que eu já tive essa doença. Tripanossoma, certo? A gente vai ver que tripanossoma é o protozoário que causa a... Existem várias doenças, né? Mas o tripanossoma ele pode causar a doença de Chagas, e ele pode causar também a doença do sono. Já eu explico ela para vocês. Leishmania, que causa a leishmaniose, é o famoso calazar, ou úrsula de Bauru. Temos também tricomonas, que causa a tricomonose, ok? Já vou explicar cada uma delas para vocês. Muito bem. O terceiro grupo são os cilióforos ou ciliados. Aqui o nome é bem sugestivo. Os cilióforos ou ciliados, eles vão se movimentar através de cílios. Também tem livre e também podem parasitar seres vivos, podem causar doenças. O principal ciliado que nós estudamos, aquele mais didático, é o paramécio, certo? O paramécio é um ciliado, é um protozoário de vida livre, ele não causa doença, mas ele é o protozoário ciliado mais estudado. Temos também aqui o quarto grupo, apicomplexo ou esporozoários. Esse aqui é a exceção, né? Então, ó, vamos lá. Risópodes ou sarcodíneos se movimenta por pseudópodes, que são projeções citoplasmáticas que ele utiliza também para conseguir o alimento. Zoomastigóforos ou flagelados, ele vai se movimentar através de flagelos. Ciliados, vai se movimentar através de cílios. O apicomplexo ou esporozoário, pessoal, ele não tem estrutura locomotora. Ele não apresenta estrutura locomotora. E detalhe, todos são parasitas, então todos eles causam doenças. Exemplo de esporozoário que causa doença: Toxoplasmodium, Plasmodium, que causa a malária, e o Toxoplasma, que causa a toxoplasmose, ok? Que é a doença do gato, né? Conhecida popularmente como doença do gato. Ok, então esses aqui são os 4 principais grupos.
que a gente estuda no ensino médio. Pseudópodes, né? São as estruturas utilizadas para a locomoção dos risópodes ou sarcodíneos. Flagelo é a estrutura utilizada para a locomoção pelos flagelados ou zoomartigóforos. Cílios é a estrutura utilizada pelos cilióforos ou ciliados. E tem aqueles que não têm estrutura locomotora, que são os apicomplexos ou esporozoários. Tranquilinho? Vamos que vamos. Só que ainda tem dois grupos que eu tenho que mencionar para vocês. Ó, aqui eu coloquei imagens para que você possa observar a ameba. Aí tem algumas estruturas que eu vou já destacar para vocês. Aqui, pessoal, na ameba, além dos pseudópodes, né, desses falsos pés que ele utiliza para se locomover e para se alimentar, eu queria destacar também isso aqui, ó. Essa organelazinha azul aqui. Essa organela azul é o vacúolo contrátil. Vamos lá, explicando aqui para vocês. Pessoal, protozoário, ele vive principalmente na água. Água salgada ou água doce. Você vai encontrar algumas espécies de protozoários em ambientes úmidos, mas tem que ter água, certo? O que acontece? Os protozoários dos cículas, que são aqueles que vivem na água doce, certo? Vivem na água doce. Vocês vão ver que eles são hipertônicos em relação ao meio. Isso aqui, eu não sei se vocês se lembram do ano passado. Talvez não. Mas não se esqueça, um meio hipertônico, aquele meio mais concentrado, ele tende a ganhar água, a receber água. Vou provar para vocês. Quando você pega sal e coloca na carne, por que a gente coloca sal na carne, pessoal? Alguém saberia me dizer por que a gente coloca sal na carne? Hein? Alguém? Explicando aqui para vocês por que a gente coloca sal na carne. É porque o sal ele vai puxar água. Ele vai atrair água por osmose. Pronto. É isso, mas deixa eu só complementar aqui a sua resposta, meu querido. É o seguinte, pessoal. Você coloca sal na carne, né? Inclusive, antigamente, aqui no Ceará se produzia o charque, né? Ainda se produz, mas antigamente a gente exportava charque, né? Que é carne de sol. Você coloca grande quantidade de sal na água, sal na carne. Aí o que acontece? Ao colocar o sal na carne, o sal, pessoal, ele suga a água. Na verdade, não é o sal que suga a água, é a água que sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E isso de forma natural. O nome desse processo é osmose. Então, você vai ouvir muito essa palavra osmorregulação. Os seres vivos precisam ter uma osmorregulação, que é justamente o controle da água, da taxa de água, que entra e que sai. Então, vamos lá, osmose é a tendência natural que a água tem de sair do meio menos concentrado para o mais concentrado. Quando tu coloca sal na carne, o sal é mais concentrado que a carne. Então, a água sai da carne e vai para o sal. E aí, professor, como a carne fica sem água, ela perde completamente toda a água, pessoal, os micro-organismos não conseguem se reproduzir na carne. Consequentemente, ela vai ter um prazo de validade maior. Ok? Então, sem água, o ser vivo ele não consegue viver, não consegue se reproduzir. Tu vai diminuir consideravelmente a quantidade de bactérias naquela carne. Consequentemente, a carne ela não vai sofrer o processo de putrefação. Ok? Muito bem. Dito isso, presta atenção. Os protozoários, eles são hipertônicos, eles são mais isso de água doce. Água doce, presta atenção. Os protozoários de água salgada, eles estão ali, eles têm a mesma concentração da água do mar. Então, eles nem perdem, nem ganham água, certo? Na verdade, ao mesmo tempo que ele perde, ele ganha água, ok? Então, protozoários de água salgada, eles estão em equilíbrio, eles são isotônicos. Ao mesmo tempo que ele perde água, ele ganha água. Então, tranquilo. Só que os protozoários de água doce, eles são hipertônicos em relação ao meio. Como eles são hipertônicos, existe uma tendência forte de entrar água dentro desses seres vivos. E aí, professor, o protozoário de água doce está o tempo todo entrando água dentro dele e ele não explode, não? Pois é. Sabe por que ele não explode? Ele não explode, pessoal, a célula não se rompe por causa dessa ordem aqui, ó. Vacúolo contrátil
que pode vir também com outro nome, vacúolo pulsátil. O que acontece? Essa organela recolhe todo o excesso de água, essa organela se contrai e expulsa o excesso de água para fora, com gasto de energia. Então, olha que louco. Tu tem lá um protozoário de água doce, é importante frisar isso, porque já caiu em prova. Que protozoário vai ter vacúolo contrátil, vacúolo pulsátil? Só os de água doce. Então, os protozoários de água doce, eles vão ter uma organela chamada vacúolo contrátil. O que acontece? Esses protozoários, eles são hipertônicos, eles são mais concentrados do que o meio, então, de forma natural, sem gasto de energia por osmose, entra água nesses seres. O que acontece, meus amores? Essa quantidade de água que vai entrando no protozoário poderia romper a célula. Por que isso não ocorre? Porque existe essa organela, vacúolo contrátil, que recolhe o excesso de água e, com gasto de energia, bombeia essa água para fora. O nome dessa organela, vacúolo contrátil. Tranquilo? Isso é muito importante. Está aqui um exemplo de sarcodinho, né? Olha aqui, voltando, ó. Isópodes ou sarcodinho é a ameba, possui pseudópodes, serve para alimentação e também para locomoção. Aqui, exemplo de flagelados, ó, são protozoários que vão ter flagelos, podem ser um ou vários flagelos. Esses seres aqui que são flagelados, eles causam muitas doenças. Aqui, ó, Giardia intestinalis, é o protozoário que causa a giardíase, doença muito comum em crianças. Já vou explicar como é que a gente contrai essas doenças. Trichomonas vaginalis. Pelo nome aqui, você já deve ter identificado que é uma DST, né? DST. Então, é uma doença sexualmente transmissível. Já eu vou falar com calma sobre ela. O Trichomonas vaginalis vai causar tricomoníase. Temos aqui o Trypanosoma gambiense. Esse Trypanosoma gambiense, ele causa a doença do sono, que é muito comum na África, e é uma doença muito séria. E temos aqui o leishmania, que causa a leishmaniose. Então, aqui todos eles são flagelados. Aqui nós temos exemplo de ciliados. Esse rapazinho aqui, pessoal, esse rapazinho, ele não causa doença. É o paramécio. Mas, entretanto, ele é o ciliado mais estudado, porque ele é muito didático, ok? Ele tem vida livre, ele não causa doença. Agora, me diga uma coisa. Esse protozoário aqui, deixa eu ver, pronto. Esse protozoário, o paramécio, ele é de água doce ou água salgada? O que vocês acham? Coloca aí no chat bem ligeirinho. O paramécio aqui que eu estou mostrando nessa imagem para vocês, ele é de água doce ou água salgada? Água doce. Muito bem, Luna, Ian. Por que é de água doce? Ó, vocês já mataram a charada. Olha aqui essa organela. Vacúolo contrátil. Então, se o protozoário tem vacúolo contrátil, é porque ele é de água doce. Essa organela vai recolher o excesso de água que entra por osmose e vai bombear para fora da célula. Tranquilo? Pronto. Aqui também, pessoal, deixa eu logo me adiantando aqui algumas coisas. Aqui também nós temos ó, os cílios, né? Qual a diferença entre cílios e flagelos? A principal diferença é o tamanho e o número. Normalmente o flagelo ele é maior, ele é mais comprido que os cílios, e o número, os cílios são mais numerosos que o flagelo. Cílios aqui vão servir para a locomoção e para também a captura de alimento. Aqui nesse paramécio, pessoal, eu queria destacar para vocês aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó, micronúcleo e macronúcleo. Certo? O macronúcleo de um paramécio, ele é responsável por todas as funções vitais do paramécio, desse protozoário. Ele vai ser responsável pela nutrição, por exemplo, ele vai ser responsável pela síntese de proteína. O micronúcleo, vocês vão ver que ele vai estar presente no processo de reprodução desses seres. Tranquilo? Pronto, aqui, ó, Toxoplasma gondii. Esse rapazinho aqui é um protozoário que causa toxoplasmose, certo? Toxoplasma gondii causa toxoplasmose, que é conhecida popularmente como a doença do gato. Mas a gente vai ver, pessoal, que o gato, assim como o homem, ele é um hospedeiro, ele é a vítima, certo?
O que acontece? O Toxoplasma gondii, pessoal, ele é um esporozoário. Significa que ele não tem estrutura locomotora. Observem aqui, ó. Os outros tinham pseudópodes, tinham flagelo, tinham cílios. Esse rapazinho aqui, ele não tem estrutura locomotora. O que ele vai ter é um complexo apical. Complexo apical aqui nessa extremidade, ó. Por isso que ele também é chamado de apicomplexo. Ó, voltando. Esporozoário ou apicomplexo. Por quê? Porque ele vai ter um complexo apical. Essa estrutura aqui na extremidade. Para que serve esse complexo apical? Serve principalmente, pessoal, para ele se aderir à célula e penetrar na célula. Ok? Então, o complexo apical tem essa função. Ele serve para a adesão celular e também para a penetração desse micro-organismo nas células. Pronto. Ali são os 4 principais grupos, só que tem esses 2 aqui que eu queria destacar com vocês. Ó. Tem esses 2 aqui, pessoal. Esses 2 grupos aqui, eles não aparecem muito no ensino médio, nos livros do ensino médio, mas é importante falar sobre eles porque já caiu em algumas questões. Ó. Nós temos o grupo dos actinópolis. Os actinópolis, pessoal, eles também vão ser pseudópodes. Professor, se os actinópolis são pseudópodes, por que ele não é classificado lá nos sarcodíneos, nos risópodes? Por quê, professor? Porque são diferentes. Eles são afilados, pessoal, certo? Eles são filamentosos. Então é diferente. Vou já mostrar a imagem para vocês aqui, vou mostrar logo. Ó. Olha aqui, ó, um actinópode. Olha os pseudópodes dele aqui como é diferente, ó. Estão vendo os pseudópodes como é diferente? Então são pseudópodes mais finos, são afilados. Os actinópolis, pessoal, como eu falei para vocês, eles vão ter pseudópodes, só que os pseudópodes vão ser filamentosos, vão ser finos. Esse grupo, ele se subdivide em 2 categorias. Você vai ter os radiolários, que compõem o zooplâncton, certo? Professor, o que é zooplâncton? Vamos lá. Existem o plâncton. O plâncton são seres vivos flutuantes que vivem na água, certo? No plâncton, você tem o fitoplâncton, que é formado principalmente por água, algas unicelulares, e você vai ter também no plâncton o zooplâncton, que é formado por pequenos animais, e também alguns protozoários, que é o caso aqui dos actinópolis, beleza? Vivem no mar, a maioria de água doce. Agora, os heliolários, ó, vamos lá, heliolários, é um tipo de actinópole, então ele também vai ter os pseudópodes fininhos, filamentosos. Os heliolários, ao contrário dos radiolários, eles vivem, pessoal, em água doce. Vai ter uma forma esférica, e os pseudópodes a gente chama de axópodes, também vão ser filamentosos, fininhos. Então, não se esqueça. Actinópolis tem 2. Radiolares, que vivem no mar, formando o zooplâncton, e os heliolares, que vivem em água doce, têm formato esférico e apresentam pseudópodes chamados asópodes, axópodes. 6º e último grupo, foraminífera, certo? Foraminífera. Pessoal, esse grupo aqui, esse grupo foraminífera, ele também vai ter pseudópodes, ele também vai viver no mar, ele vai fazer parte do zooplâncton, só que tem uma curiosidade, ele está ligado, pessoal, ao petróleo. Então, em regiões que você encontra esse protozoário aqui, o foraminífera, é um indicador que naquele local pode existir petróleo. Então, eles são indicadores de petróleo, certo? Outra curiosidade, as pirâmides do Egito são formadas por rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas que foram utilizadas na construção das pirâmides do Egito, elas são resultados da sedimentação de protozoários desse tipo aqui, foraminífera. Ok? Pronto. Os foraminíferos, pessoal, já ia esquecendo, eles apresentam carapaça. Por isso que eles têm a capacidade de formar rocha, ok? Então, há milhares e milhares de anos atrás, existiam milhares desses protozoários, eles morreram, então as suas carapaças
ficaram no fundo do oceano e elas foram sedimentadas, se transformando em rochas. Essas rochas foram utilizadas na construção das pirâmides do Egito. Aqui a diferençazinha, né? Graminíferos, eles vão ter também pseudópodes, olha aqui, vocês estão observando. Ele também vai ter pseudópodes. A única diferença é que ele vai ter aqui uma carapaça. Essa carapaça dele, pessoal, pode ser feita de quitina, de carbonato de cálcio, de sílica, tranquilo? E os actinópodes vão ter também pseudópodes filamentosos, só que não tem essa carapaça. Continuando, vamos lá. Agora, detalhar grupo por grupo, que é para a gente finalizar e para as doenças. Risópodes ou sarcodíneos, pessoal. Eles vão ter pseudópodes para se alimentar e para se movimentar. Eles vão ser marinhos ou de água doce. Eles vão apresentar, os que são de água doce vão ter vacúolo pulsátil ou contrátil, os que são de água doce, vocês já sabem por quê. Exemplos de risópodes, você vai ter a Entamoeba proteus, ela é de vida livre, vive na água doce. Você vai ter também a Entamoeba gengivalis, que vive na nossa boca, de forma comensal, ela se alimenta de restos alimentares da nossa boca, só que ela não é prejudicial para a nossa saúde. Temos também a Entamoeba coli, que vive no nosso intestino, também de forma comensal, ela se alimenta dos restos alimentares no nosso intestino, só que não nos causa doença. E temos aqui a Entamoeba histolítica, essa sim, cuidado com essa aqui. Entamoeba histolítica é um parasita, pessoal. Ela vai causar uma doença chamada amebíase. Belezinha? Aqui eu coloquei embaixo uma imagem, vocês estão visualizando aí, de uma ameba se alimentando. Então, observe que ela se aproxima do alimento, da partícula sólida. Ela projeta aqui, ela faz essas projeções citoplasmáticas, que são os pseudópodes, engloba o alimento e depois digere. O nome desse processo é fagocitose. É o englobamento de partículas sólidas por pseudópodes. Agora, em relação à reprodução, pessoal, algumas amebas, elas passam por esse processo aqui, de encistamento. Professor, o que é encistamento? É quando a ameba se transforma em cisto. Professor, me diga, por favor, o que é um cisto. Um cisto é uma forma resistente daquele ser vivo. Imagine o seguinte, tu tem um protozoário, uma ameba, e de repente as condições do ambiente ficam adversas. Então, para não morrer, aquela ameba, ela passa por um processo de encistamento, ela se transforma em cisto. Então, ela consegue resistir. E quando as condições voltarem a serem propícias, esse cisto se transforma novamente em ameba. Ok? Então, nos cistos também pode ocorrer a reprodução. Então, o cisto, o processo de encistamento está relacionado com a reprodução. Aqui a ameba, já expliquei para vocês a função do vacúolo contrátil, né? Os pseudópodes. Muito bem. Ciliados, Lembra lá que eu falei do macronúcleo? Tá aqui. Aqui, já. Na imagem aqui, Você tem um macronúcleo. Qual é a função do macronúcleo? Um ciliado, em um paramécio? Nutrição e regeneração. Na verdade, o macronúcleo ele é responsável pelas principais funções do protozoário. O micronúcleo ele vai estar relacionado com a reprodução sexuada. Pronto, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Olhem para essa imagem aqui embaixo. Aqui você tem dois protozoários paramécio, são ciliados, apresentam cílios, eles se aproximam, eles vão produzir aqui pontes citoplasmáticas. Muito bem. Então, cada um desses protozoários, cada um desses paramécios, eles possuem micronúcleo. Então, eles duplicam o seu micronúcleo. Olha aqui, eles vão duplicar o micronúcleo. Após duplicar o seu micronúcleo, eles trocam esse micronúcleo. Então, há uma troca, uma permuta. Então, cada um fica com 2 micronúcleos. Ocorre aí, pessoal, recombinação gênica. Porque nesse micronúcleo você vai ter genes, você vai ter DNA. Então, um manda para o outro o seu micronúcleo. Ok? Depois de duplicar, evidentemente, né? Beleza? O nome desse processo aqui é conjugação. Eles se separam. Aí o que acontece? Não surgiu um novo ser. Eles se juntaram, duplicam o micronúcleo, um envia para o outro
micronúcleo que foi duplicado, depois eles se separam, ocorreu uma troca de material genético, mas não o surgimento de um novo ser. O nome desse processo é conjugação. Aí tem gente que diz que é reprodução sexuada e outros dizem que é apenas uma forma de recombinação gênica. Os ciliados, eles podem viver no mar e também em água doce. E os ciliados, eles fazem principalmente divisão binária. Tu tem um ciliado, ele pode se dividir em dois. Ou conjugação, como eu acabei de mostrar para vocês. Aqui tem os ciliados. Muito bem. Flagelados. Vamos lá. Os flagelados ou zoomastigófora. Eles formam o zooplâncton. Eles podem viver em mutualismo. Aí um exemplo de protozoário flagelado que vive em mutualismo, eu já falei para vocês, né? É esse protozoário aqui, ó. Triconinfa. É o protozoário que vive no intestino de cupins. Eles podem também ser parasitas. Olha a quantidade de doenças que podem ser causadas por protozoários que têm flagelo. Trypanosoma cruzi vai causar a doença de Chagas. Trypanosoma gambiense vai causar a doença do sono. Giardia lambria vai causar a giardíase. E Trichomonas vaginalis vai causar a tricomonose. Ok? Aqui um exemplo de protozoário que tem flagelo, olha aqui o rabinho, ó. Além do flagelo, eles podem apresentar uma membrana ondulante, ó. Estão vendo? Essa membrana ondulante também auxilia na locomoção. Quem é que produz essa membrana ondulante? Pronto, tá aqui, ó. Cinetoplasto, pessoal. O cinetoplasto é uma organela dentro de outra organela. Então, esses protozoários, eles vão ter uma mitocôndria grande. Dentro dessa mitocôndria vai ter uma outra organela, que é o cinetoplasto. O cinetoplasto, ele ajuda a produzir essa membrana ondulante, que auxilia na locomoção. Quarto grupo, esporozoários, são aqueles que não têm estrutura locomotora. Eles são endoparasitas, então todos eles são parasitas, ok? Todos eles vivem dentro de um hospedeiro. Eles não têm estrutura locomotora, eles se reproduzem por alternância de geração, então fase do seu ciclo de vida vai ser sexuada e na outra fase vai ser assexuada. Exemplo de esporozoário, Plasmodium e Toxoplasma. Um causa a malária, esse rapazinho aqui, e o outro causa a toxoplasmose. Aqui está o exemplo que eu já mostrei para vocês. Aqui as doenças. Últimos slides, vamos terminar a tempo, acredito eu. Último slide, pessoal. Ó, se a gente começasse no horário, né? 8 horas, eu acho que 9 horas a gente terminaria. O problema é que a gente começa depois das 8, né? Principalmente porque eu fico esperando a galera. Pessoal, principais doenças causadas por protozoários são 8. Certo? São 8. Que eu coloquei as 8. Vamos lá. Primeira doença, pessoal. A amebíase. Como o nome sugere, a amebíase ela é causada por uma ameba. Ou seja, um ser que tem pseudópodes. Qual é a ameba que causa a amebíase? A Entamoeba histolítica. Então, essa aqui é a espécie que causa a amebíase. Essa Entamoeba histolítica pertence a qual classe? A qual grupo? O grupo dos risópodes, ou sarcodíneos. Quais são os sintomas de quem tem amebíase? Ulcerações intestinais, diarreia e enfraquecimento. Transmissão. Isso aqui é o principal ponto, pessoal. O que é que você tem que saber nesse quadro? Você tem que saber o nome da doença e como que ela é transmitida. Porque se você sabe como a doença é transmitida, você sabe o que fazer para não contrair essa doença. Então, se você sabe como pega, você sabe como evita. Então, como é que você contrai a amebíase? Ingestão de cisto em água ou alimentos contaminados. Então, tem que cuidar da água, o saneamento básico é muito importante. Medidas profiláticas, certo? Então, saneamento básico, tratar a água, cozinhar bem os alimentos e, pessoal, tratar do doente. Uma das principais medidas profiláticas de todas as protozooses é você tratar o doente. Se você trata o doente, ele para de eliminar essa ameba, né?
para de eliminar o protozoário e, consequentemente, outras pessoas não vão ser infectadas. Então, para quebrar o ciclo, uma das melhores maneiras é você tratar o doente. Então, como é que você pega a amebíase? Através da ingestão de cistos em água e alimentos contaminados. Mas esses cistos vêm de onde? Ele vem de pessoas que estão contaminadas, que estão doentes. Então, trate a pessoa que isso aí acaba. A giardíase, pessoal, é uma doença muito parecida com a amebíase, muito parecida. A diferença entre as duas é que na giardíase, quem vai causar a doença é um protozoário flagelado. Outra diferençazinha marcante é que na amebíase, ao contrário da giardíase, na amebíase, pessoal, você tem sangramento junto com as fezes. Por que, professor? Quem tem amebíase costuma defecar fezes junto com sangue? Porque esse protozoário que causa a amebíase, ele vai causar ulcerações no intestino, ele vai perfurar o intestino, então sai sangue nas fezes. Já na giardíase você não tem isso. Você vai ter cólica, com dores intestinais e diarreia. Como é que você pega a giardíase? Da mesma maneira que você contrai a amebíase. Ingestão de cistos em água ou alimentos contaminados. Medidas profiláticas, saneamento básico, tratar a água, cozinhar bem os alimentos, tratar o doente, né, para evitar que ele despeje no meio ambiente cistos. Doença de Chagas. Ah, rapaz, essa aqui é famosa. Vamos lá. Tão famosa doença de Chagas ou coração crescido. É uma doença, pessoal, muito comum na região Nordeste. Vocês vão saber já por quê. Na verdade, a doença de Chagas, ela está presente, ela é endêmica da América Latina. Então, em toda a América Latina, você vai ter a incidência de doença de Chagas. Você não vai ter em outros continentes, apenas aqui na América Latina. Ok? A doença de Chagas ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ele também é flagelado. Ó. Ele também é flagelado. Sintomas: miocardia, lesões na musculatura do tubo digestivo e no esôfago. Pessoal, esse protozoário, quando ele entra na nossa corrente sanguínea, ele vai procurar o tecido muscular liso. Então, ele vai procurar principalmente o nosso coração, o nosso esôfago, pode ir até o nosso fígado em alguns casos, ok? Então, ele se aloja no coração e começa a se reproduzir. E o nosso coração cresce. Então, isso pode trazer sérios problemas. Forma de transmissão: fezes do inseto triatoma, o famoso barbeiro. Na verdade, era para ser barbeira. Porque assim como os mosquitos, esse triatoma, pessoal, quem transmite a doença é a fêmea, não é o macho. A fêmea, ela é hematófaga, ela se alimenta de sangue. O macho, ele é fitófago, ele se alimenta de seiva das plantas, ok? Então, a fêmea, né, a barbeira fêmea, à noite, é um animal de hábitos noturnos. À noite, ele vai até o indivíduo, suga o sangue, porque ela precisa de sangue para maturar seus ovos. Então, ela precisa dos nutrientes do sangue para que os seus ovos sejam maturados. Então, ela suga o sangue. Ela demora ali, pessoal, uns 5 minutos, em média, sugando o seu sangue. E quando ela enche a barriga, ela defeca em cima de você, ela faz cocô. E nas fezes desse ser, nas fezes do barbeiro, pode ter o protozoário que causa a doença de Chagas. Aí você coça, naturalmente, né? Você coça e acaba espalhando as fezes com o protozoário, e o protozoário acaba entrando pelo mesmo buraco que o barbeiro fez para sugar seu sangue. Professor, por que eu não consigo sentir o barbeiro? Pessoal, porque na saliva do barbeiro, ele tem uma substância anestésica, então você não sente que ele está chupando seu sangue. E à noite você está dormindo, né? Ok? E também é anticoagulante. Por que é anticoagulante? Porque não seria interessante que enquanto ele estivesse sugando o seu sangue, o sangue coagulasse. Então, na saliva do barbeiro, você vai ter substâncias anestésicas e anticoagulantes. Tranquilo? Por que ele é chamado de barbeiro? Porque normalmente ele chupa o sangue na face da vítima. E detalhe, pessoal, ele é atraído pela emissão de gás carbônico.
Então, quando você respira, você libera gás carbônico. Então, ele é atraído pela emissão de gás carbônico e também pelas glândulas sudoríparas. As nossas glândulas sudoríparas que estão no rosto liberam uma substância chamada sebo. Ele também é atraído por essa substância. Então, ele vai lá no seu rostinho à noite, chupa o seu sangue, faz cocô em cima de você, você coça e espalha, ele entra na sua corrente sanguínea e vai procurar os órgãos do tecido muscular liso, ok? É uma doença que, de início, ela tem tratamento, certo? Mas, se demorar muito tempo, ela pode se tornar crônica. O que é uma doença crônica? Aquela doença que não tem cura. Você convive com ela para o resto da vida. Existem outras formas de você contrair também a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela pode ser passada de mãe para filha através da placenta. É raro, mas tem casos que isso acontece. Pode ser passada através da amamentação. E, por fim, que é o que está ocorrendo mais ultimamente, né, pessoal? A doença de Chagas, ela é transmitida quando você ingere as fezes ou o barbeiro. Pessoal, como é que pode eu ingerir as fezes ou o barbeiro? Simples, meus amores. Vocês se lembram que o macho, ele se alimenta de seiva de plantas? Então, a fêmea, ela é danadona, ela vai atrás do macho. Ela vai atrás do macho justamente nessas plantas. E barbeiro adora, pessoal, açaí, cana de açúcar. Então, a fêmea vai lá, defeca nessas plantas. Então, você, quando vai moer a cana, muitas vezes tem na cana fezes do barbeiro. Você pode moer também o próprio barbeiro. Aí, nesse caso, você vai contrair também a doença de Chagas. Ela é safada demais, né? Muito bem. Doença do sono, pessoal. A doença do sono é causada por um protozoário do mesmo gênero que causa a doença de Chagas. Então, é o Trypanosoma gambiense. Essa doença, ela é endêmica da África. Então, doença do sono só tem na África. Já tiveram alguns casos aqui no Brasil, mas de pessoas que foram para a África e contraíram a doença. Aqui no Brasil ela não existe. Tranquilo? Também é um protozoário flagelado, já que é do mesmo gênero, né? Sintomas: lesões meningoencefálicas. E detalhe, pessoal, doença do sono não é à toa, não é porque você vai ficar com anemia, você vai ficar fraco. Consequentemente, por estar fraco, você vai acabar dormindo. Você passa muito tempo dormindo. Essa doença do sono é uma doença complicada, ela pode se matar. Como é que é feita a transmissão? Através da picada da mosca tsetse. Okay? Essa mosca aqui, pessoal, é uma mosca hematófaga, ela se alimenta de sangue. E, professor, tem mosca que se alimenta de sangue? Tem. Inclusive, aqui no Brasil tem uma muito famosa, a mutuca. Mutuca, pessoal, é uma mosca, certo? Só que ela se alimenta de sangue. Lá na África também tem uma mosca que se alimenta de sangue, chamada tsetse, que acaba transmitindo essa doença, ok? Muito bem. Em relação à doença de Chagas, pessoal, por que era comum aqui no Nordeste? Por que a doença de Chagas era muito comum aqui no Nordeste? Porque esses indivíduos, como eu falei para vocês, eles são de hábitos noturnos. Durante o dia ele fica escondido. E uma casa de alvenaria, né, rebocada, não tem como ele se esconder. Mas aqui no Nordeste nós sabemos que muitas regiões ainda existem casas de pau a pique, né? Casas de taipa. Então são locais ideais para ele se esconder. Por isso que era muito comum. Sem falar no fato que o homem ele está invadindo o hábitat natural do barbeiro. Então, com o crescimento das cidades, né, as cidades elas vão se adentrando nas matas. Normalmente, pessoal, o barbeiro ele se alimentava de sangue de tatu, de outros primatas, de alguns macacos. Então, quando o homem começou a adentrar na mata, né, devido ao crescimento urbano, o barbeiro ele passou a se alimentar do sangue do homem. Aí ele passou a transmitir essa doença para o homem, ok? Tiveram alguns casos recentemente, eu digo recentemente, há 5 anos atrás, mais ou menos, de 20 pessoas que foram infectadas com açaí. Açaí, caldo de cana também, teve alguns casos, certo? Então eu tomo açaí morrendo de medo, porque eu sei que existe um risco, sim, disso acontecer. Próxima doença, leishmaniose. Cuidado, pessoal, que tem 2 tipos, Tem 2 tipos. Aqui, tem a leishmaniose tegumentar americana, que é chamada de úlcera de Bauru. E tem a leishmaniose, que ela é mais séria, que é a leishmaniose visceral, que é chamada de calazar.
O calazar, a leishmaniose visceral, ela ataca as nossas vísceras, pessoal. Então, é uma doença extremamente complicada e letal também. Já a leishmaniose tegumentar, ela é uma doença mais simples de se tratar, digamos assim. Leishmaniose americana, chamada de úlcera de Bauru, porque ela foi descoberta na cidade de Bauru, ok? O nome do protozoário que causa essa doença, Leishmania brasiliense, porque foi descoberta aqui no Brasil, ele também é flagelado. Sintomas, ulcerações no rosto, braços e pernas, necrose de tecido conjuntivo. Transmissão, como é que você pega, pessoal? A úlcera de Bauru, a mesma forma de transmissão ocorre também através da leishmaniose visceral, o calazar. É a mesma forma de transmissão, picado do mosquito palha. Mosquito palha, porque a cor dele se assemelha a uma palha, ok? Ou birigui. Aqui tem o nome científico dele, ó, Litsomia sp, ok? Então, os indivíduos que pertencem, uma espécie que pertence ao gênero Litsomia. Muito bem. Então, esse mosquito, pessoal, ele pica uma pessoa contaminada ou um animal contaminado e ele passa para outras pessoas. Então, qual é a forma de você prevenir aqui, nesse caso? A forma de prevenção é você usar repelente, é você colocar telas na sua casa, é você evitar locais com água que possa proporcionar a reprodução do mosquito. Então, as mesmas medidas profiláticas contra a dengue servem também para a leishmaniose. Só que tem um detalhe, aqui tem até uma curiosidade no caso da leishmaniose, a úlcera de Bauru. Pessoal, é utilizado também como medida profilática a questão da eutanásia de cães. Né? Alguns cães, quando está com leishmaniose, é aconselhável, pessoal, matar o bichinho. Por quê? Porque o tratamento é caro, então normalmente o dono não tem como bancar, e esse tratamento não está disponível em todas as cidades, ok? Então, muitas vezes o animal vai morrer de qualquer jeito. Então, para evitar que esse animal ele sirva de depósito, né, para que o mosquito chupe o sangue dele e transmita a doença para outras pessoas, esse animal é sacrificado. Ok? Aí tem a questão ética, né, tem algumas pessoas que são contra, tem outras que são a favor, mas isso acontece. Tricomaníase. Tricomaníase, pessoal, protozoário que causa essa doença, Trichomonas vaginalis, ele também é flagelado. Isso aqui, pessoal, é uma DST. Na verdade, deixa eu até colocar aqui, ó. É uma IST. Professor, qual a diferença de DST para IST? Pessoal, quando eu digo que é DST, eu estou dizendo que é doença. Para ser doença, tem que ter o sintoma. E nem sempre uma infecção manifesta sintomas. Então, é por isso que é mais comum, hoje em dia, a gente usar esse termo aqui, ó, IST. Infecção sexualmente transmissível. É o caso da tricomaníase. Essa doença, nos homens, normalmente, pessoal, ela é assintomática. Então, nos homens, ela não causa nenhum problema. Então, não pode ser considerada uma doença, é uma infecção. E como uma IST, ela é transmitida através das relações sexuais, ou toalhas e objetos úmidos contaminados. Tranquilo? Os sintomas, vaginite, uretrite, corrimento, principalmente em mulheres. A tricomaníase, ela pode causar também infertilidade, viu? Em homens e em mulheres. Muito bem. Malária. A malária, pessoal, ela é transmitida pelo Plasmodium vivax. Na verdade, tem 3 tipos de plasmódio que transmite a malária. Tem o Plasmodium vivax, tem um Plasmodium malariae e tem um Plasmodium falciparum, ok? O mais sério é o falciparum. Muito bem. Malária, conhecida como febre terçã ou febre quartã. Já vocês vão saber por quê. Febre terçã, pessoal, porque você tem picos de febre. Então, a pessoa tem febre hoje, aí quando é amanhã, ela amanhece boazinha. Aí passa 2 dias sem ter febre, no 3º dia a febre volta com tudo. E assim esse ciclo se repete. Então, a cada 2 dias, no 3º, a febre aparece novamente. Aí, curiosidade, até uma questão que eu passei para vocês. Por que isso acontece, pessoal? Porque esse protozoário ele vai invadir as nossas hemácias, são os nossos glóbulos vermelhos. Quando as hemácias elas são rompidas, quando a hemácia ela é destruída, ele libera uma substância tóxica.
que é prejudicial para a nossa saúde. Então, devido ao rompimento das hemácias, né, a liberação dessa substância tóxica, é que nós temos febre, ok? Então, sintomas: febres, anemia, lesões no braço, fígado e medula óssea. Transmissão da malária, picado do mosquito prego. Por que mosquito prego? Porque quando ele está chupando o nosso sangue, pessoal, ele fica assim em pé, ó. Ele não fica com as 4 patas sobre a pessoa, não. Ele fica em pézinho assim, ó, chupando o sangue. Então, por isso, mosquito prego. O nome desse mosquito é o Anopheles, ok? A malária aqui no Brasil, pessoal, ela não é tão séria, certo? Já a malária lá na África ela é uma malária mais severa. Ela causa milhões de mortes. Inclusive, a malária é a doença que mais mata no mundo. Estima-se que 1 milhão de pessoas morram por ano de malária. 1 milhão. É muita gente. Ok? Aqui teria que ser uma aula inteira só para explicar a malária para vocês. Vamos lá. Toxoplasmose é a doença do gato, né? É uma doença causada por um protozoário esporozoário, então não tem estrutura locomotora. A toxoplasmose, pessoal, ela só é séria em pessoas que estão com o sistema imunológico baixo, que são imunodeprimidas, né? As pessoas que são imunodeprimidas, que estão com o sistema imunológico comprometido, elas podem ter sérios problemas, certo? E também, no caso de grávidas, pode causar aborto, né? Problemas neurológicos na criança. Essa toxoplasmose, estima-se que 50% da população brasileira já teve contato com a toxoplasmose. Então, a toxoplasmose, o professor quer dizer que provavelmente eu já tive isso aí. Porque é assintomático, né? Nem todo mundo vai ter problema com esse protozoário. De novo, o protozoário, ele vai ter um problema mais sério em grávidas e também em pessoas imunodeprimidas. Tranquilo? Como é que você contrai toxoplasmose? Ingestão de cisto. Pessoal, deixa eu só colocar aqui o carregador, viu? Tá descarregando o notebook. Aguarde aí. Quem sabe faz ao vivo. Pronto, voltei. Vamos lá. Então, como eu estava falando, pessoal, a toxoplasmose, ela atinge aí, provavelmente, existem pesquisas que em torno de 50% da população brasileira. Ainda bem que normalmente é assintomático. Só quem vai ter problema com essa doença é quem está grávida, né, ou quem é imunodeprimida, né, que tem um sistema imunológico debilitado. Como é que você contrai toxoplasmose? Ingestão de cistos expelidos com fezes de gatos que ficam em tanques de areia e no lixo, ok? Então, ingestão de cistos. Então, cuidado com os gatinhos aí. Balantidiose. Essa doença aqui, pessoal, é causada por um protozoário ciliado, a única doença que está no quadro que é causada por um protozoário ciliado. Sintomas: disenteria aguda, né? Famosa diarreia, vômitos e cólicas intestinais. Transmissão: ingestão de cistos em água ou alimentos contaminados. Último slide, finalmente. Vamos lá. Pessoal, doenças causadas por protozoários. Aqui tem um macete. Aqui tem um macete para você memorizar as doenças causadas por protozoário. Gigi lemal, amatricô e chás tóxicos. Pronto. É uma noia, né? Então, Gigi lemal, amatricô e chás tóxicos. Aqui nós temos as principais doenças causadas por protozoários. Giardíase. Leishmaniose. Mal, malária. Ama, amebíase. Tricomaníase. Chás, doença de Chagas. Toxoplasmose. Então, aqui você tem as principais doenças. Ok, meus amores?